Olá pessoal, você está no canal Entre Aulas Imóveis e hoje eu tenho uma novidade espetacular para contar para vocês. Que foi o quê? Calma, antes de eu contar, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça alguma pergunta, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu respondo. Demora um pouquinho, mas eu acabo tirando as dúvidas e respondendo. Então não saiam daí, porque eu tenho uma novidade espetacular para contar para vocês. Então, pessoal, chegou o grande dia de falar para vocês, que foi o quê? Eu consegui a minha primeira venda. Consegui. 8 meses de muita luta, muita correria, de muito desespero, de muita frustração. E veio. Por que eu estou falando isso para vocês? Existe uma estatística, né, que mostra que 80% dos corretores que acabaram de se formar, aproximadamente uns 2 anos, nos seus 2 primeiros anos, acabam deixando a corretagem. Por quê? Foi tudo isso que eu disse anteriormente. É frustração, é medo, é correria. Às vezes as pessoas largam seu emprego, né, e querem ir logo para a corretagem de vez. E, pessoal, demora para vender. Eu conheço pessoas que demoraram mais de 1 ano para vender. E eu demorei aproximadamente 8 meses. Eu me lembro que há 1 ano atrás eu estava fazendo uma inscrição em maio, frustrado com a educação, que não queria mais ser professor, mas depois segurei a frustração, segurei essa emoção e me dediquei. Então, em setembro de 2025 eu comecei, né, como corretor, né, atuando, né, como corretor, e foi muita luta. Como eu disse, muita frustração, muita correria, muito desgaste, investimento em roupa, em gasolina, investimento em tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, primeira dica para vocês, não deixe a sua profissão atual para ser corretor. Introduza a corretagem aos poucos. Se você já tiver uma economia guardada que possa suprir essa sua necessidade, né, pela falta de vendas, tudo bem, né? Ou se você tiver apoio de alguém, de um familiar, de um parente, alguma pessoa assim, eu acho válido. Mas se você está pensando em mudar de profissão e entrar na corretagem achando que vai ganhar rios de dinheiro no primeiro mês, pode ser que isso aconteça? Pode, mas a maioria das vezes isso não acontece. E isso acaba frustrando muitas pessoas e, como eu disse, 80% dos 2 primeiros anos das pessoas que fazem a corretagem acabam abandonando. Mas vou contar a vocês como tudo isso aconteceu. Senta que lá vem a história. Eu não sou professor de história, sou de geografia, mas a história é interessante. Há 2 meses, aproximadamente há 2 meses, eu recebi um lead de uma cliente, né, por um tráfego que teve aqui da imobiliária, apresentando o imóvel, né, apresentando, na verdade, a linha do Mon. Aqui já foi vendido em 24 horas, foi em 2024. Em 2025 também foi outro vendido em 24 horas. E é mais um da linha do Mon, que foi o do Mon Art, né, que tinha tudo para acontecer isso em 24 horas. Aqui na Arcos nós temos uma equipe de mídia onde faz todo o processo de divulgação dos imóveis, seja lá o que for. E uma dessa divulgação foi sobre o do Mon Art. E recebi um lead sobre ele. Me lembro como hoje foi dia 17 de março, num feriado. Estava em casa, nem querendo atender, ali, cansado, com preguiça, mas eu atendi. E o que acabou acontecendo? A cliente começou a interagir. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é o seguinte: a conexão. Se você não tiver uma conexão com o seu cliente, dificilmente você vai conseguir dar continuidade nessa venda. Por que eu estou dizendo isso? Imagine você entregar toda a sua documentação para uma pessoa que você nunca viu na sua vida, né, só falando pelo WhatsApp. Então, essa cliente, ela começou a conversar, passei as informações que ela estava querendo saber, as primeiras. Por quê? Como era um lançamento, nem nós corretores sabemos de muitas coisas. A construtora vai passando aos poucos, e aos poucos a gente vai passando também para os clientes, né? E como foi feito isso? Era necessário fazer um pré-cadastro. O pré-cadastro dela foi feito, ela enviou a documentação, na verdade estava faltando a certidão de casamento, ela enviou na quarta, pronto, o cadastro dela foi feito. Só que demorou quase 1 mês para a gente saber se foi aprovado ou não. E foi aprovada. E depois disso, eu constantemente fui passando para ela, para essa cliente, mensagem toda semana. Saiu uma foto nova, eu enviava para ela: olha, dona fulana, está saindo, tá chegando cada vez mais próximo do dia do lançamento. Ela: ok, Anderson, obrigada. Depois saiu outra imagem, eu não quis sair porque fui lá no CapCut,
né? E fiz uma montagenzinha de uma foto para virar vídeo e aí enviei para ela também. Na semana passada, eu estava mais uma vez aqui na Arcos, eu nem fiz um vídeo, pô, já estava até preparado, me preparando para fazer um vídeo, porque como são as 14h51, foi o momento onde saiu o book. Saiu o book e enviei para ela. Saiu a tabela e eu enviei para ela. Só que teve um grande problema. Eu não tinha unidade para minha cliente, né, porque ela queria a unidade que era frente leste, frente mar, leste, né, nascente, 2 quartos, né, e esse era o que todo mundo queria, e o andar alto. E eu fiquei desesperado, eu falava, meu Deus, eu não tenho sorte, e agora o que acontece? Minha primeira venda eu achava que ia sair, não saiu. Enfim, no outro dia de manhã, para quem me acompanha aqui na Arcos, sabe que todo sábado eu faço as ações. Qual que são essas ações? A gente divulgando os produtos das construtoras. Em nenhuma dessas, né, na verdade, sábado passado saiu, né, recebi a mensagem dizendo que tinha o quê? A unidade da minha cliente tinha saído. E eu saí desesperado, mandando mensagem para ela não atende, liguei, ela não atendeu, eu mandei mensagem perguntando se ela podia atender, ela acabou atendendo, quer dizer, ela acabou respondendo e ela disse, Anderson, pode ligar. Então esse foi o meu primeiro contato por ligação para ela. Todos os outros contatos que eu tive com ela foi só por mensagem. E eu acho natural a gente, já que nós vamos falar de algo bem mais concreto, ligar, porque a ligação ela acaba sendo mais verdadeira, né? A gente, às vezes por mensagem, a pessoa entende um tom que você nem fez, né? Mas foi por ligação. Uma outra dica, minha gente, não fala falando, é isso não. Conversa, pergunta como o cliente está, depois quebra aquele primeiro gelo, depois disso a gente começa a falar. E foi o que aconteceu. Eu perguntei como ela estava, sobre o marido dela. Aí ela falou, tá tudo bem, a gente começou a falar, ela começou a tirar suas dúvidas e chegou ao principal, falar do valor, né? Eu mandei mensagem para ela a questão do valor, ela não, enfim. Só que tinha outra situação, ela tinha que dar um valor da entrada naquele momento, porque senão ela poderia perder a unidade. Falei isso para ela parece que não entendeu. É isso, minha gente, parece que ela não entendeu. Aí eu fiquei, passou 1 hora, 2 horas, nada de lá fazer o Pix. Eu liguei. Eu gestorizando, você tem que ligar, a construtora tá aqui cobrando. Eu fui, liguei. Ela, isso é para fazer agora. Eu falei, para fazer agora. Só que ela tava tentando fazer, como era no sábado, o banco bloqueava o valor que ela tava querendo fazer. Aí depois ela ligou dizendo que ia fazer da empresa. Fez. Perfeito. Já tirou um peso das costas. Só que ainda precisa assinar o contrato. E no dia seguinte, né, na segunda-feira, foi enviado o contrato para ela, mas ela não gostou do fluxo de pagamento, ela viu um fluxo de pagamento que ela queria, só que depois o fluxo de pagamento não foi 100% como ela queria, ela disse que ia conversar com o marido. Aí no outro dia pela manhã ela mandou mensagem perguntando aquela coisa toda, aí teve um desencontro de informações com a construtora, com ela. Resumindo, ela assinou. Ela assinou o contrato e eu acabei fazendo a minha primeira venda. Foi suado, foi muito suado, mas eu consegui. Os mais velhos aqui da imobiliária costumam dizer o seguinte, Anderson, demora a fazer a primeira venda, mas quando faz, as outras elas aparecem muito mais fácil. Na verdade é porque você começa a ter experiência, você começa a entender o cliente, você começa a entender como todo o processo funciona. Aí depois sim você entende que realmente eu indo por aqui, indo por ali, vai dar tudo certo. E as vendas elas começam a aparecer. Outra dica, não deixem seu emprego se você está querendo fazer a corretagem. Por quê? Você tem que investir. Investimento precisa de dinheiro, você precisa pagar o CRES todos os anos, você precisa pagar, enfim, várias coisas como investimento, gasto, tudo que eu falei anteriormente. Então, não se frustrem. Aliás, se frustrem porque a frustração faz com que a gente fique mais forte, mas não abandone. É uma dica que eu dou. Porque eu estou dizendo isso para você, eu ainda estou como corretor, ok? Então, pessoal, essa foi minha venda, né? Foi como foi minha história da minha venda. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem assistindo o canal, né? Só para finalizar, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e qualquer pergunta eu estou aqui para responder, tá bom? Beijo.